Olá a todos e todas e bem-vindos ao 7º episódio do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. O projeto de extensão Encontros Literários Moreira Campos disponibiliza quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify podcasts sobre temas literários, culturais e das áreas conexas às humanidades. A intenção é proporcionar, em formato digital, acesso ao conhecimento produzido na universidade, dando continuidade às atividades de mais de 3 décadas do projeto. No 7º episódio do nosso podcast, conversaremos sobre uma escritora pioneira do abolicionismo em nossa literatura romântica, Maria Firmina dos Reis. A escritora maranhense, infelizmente ainda pouco conhecida em sua produção e parcamente celebrada por seu papel nas letras e no pensamento político nacional, desponta hoje nos estudos literários brasileiros como uma das vozes mais candentes de seu tempo. Autora de uma obra relativamente pouco extensa e que vem sendo resgatada nas últimas décadas, Maria Firmina apresenta particularidades importantes na representação da escravidão e na sua adesão à causa abolicionista. Procura apresentar seus personagens escravizadas sem descartar suas subjetividades, seus anseios e angústias. Além disso, articula seu discurso desde um ponto de vista feminino, algo ainda pouco estudado e reconhecido quando se fala de literatura romântica. Para falar desse e de outros assuntos e pensar a atualidade da escritora maranhense, os Encontros Literários Moreira Campos convidaram Rafael Balseiro Zin, mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, onde atualmente também cursa seu doutorado. Rafael Zin é também autor do livro Maria Firmina dos Reis, a trajetória de uma escritora afrodescendente no Brasil oitocentista, publicada em 2019 pela Aestia Editorial. Bom, primeiramente, eu gostaria que você nos falasse sobre o que se sabe hoje acerca da Maria Firmina dos Reis, seus aspectos biográficos, suas referências intelectuais e também sua trajetória nas letras. Antes da gente iniciar essa conversa sobre a escritora Maria Firmina dos Reis, eu gostaria de agradecer a equipe responsável pela organização dos Encontros Literários Moreira Campos, da Universidade Federal do Ceará, pelo convite para que eu pudesse participar da gravação desse podcast, mas principalmente por terem cedido esse espaço para que a gente possa discutir um pouco quais são os principais aspectos que compõem a vida e a obra dessa personalidade que é considerada a mais ilustre das maranhenses. Para quem nunca ouviu falar, Maria Firmina dos Reis é uma escritora brasileira com atuação no século XIX e ela nasce em São Luís do Maranhão no dia 11 de março de 1822. Se a gente for considerar a média de vida da população brasileira da época, ela foi uma personalidade bastante longeva, né? Ela viveu até os 95 anos, vindo a falecer no município maranhense de Guimarães, no dia 11 de novembro de 1917. Quando a gente olha a linha do tempo da história do Brasil, a Firmina ela atravessou uma série de períodos. Ela nasce um pouquinho antes do nosso país se tornar independente de Portugal, ela atravessa todo o Império Brasileiro e vem a falecer somente na Primeira República. Ou seja, ela foi testemunha ocular de uma série de transformações que a sociedade brasileira passou durante todo esse período. Mas qual a importância de Maria Firmina dos Reis para a história do Brasil e especificamente para a historiografia literária brasileira? Bem, ela reúne na sua biografia uma série de ineditismos e de pioneirismos. A Firmina é considerada uma das primeiras romancistas da literatura brasileira, mas ela é considerada também a primeira mulher negra a publicar um romance no país. Ela é considerada a primeira escritora a introduzir no gênero romance o drama da escravização negra no Brasil. Geralmente, quando a gente pensa nesse tema, o primeiro texto que vem à mente é O Navio Negreiro, do Castro Alves. Só que O Navio Negreiro foi publicado em 1869 e o romance Úrsula ele foi publicado 10 anos antes, em 1859. Nesse sentido, a Firmina ela antecede inclusive o Castro Alves no que diz respeito à preocupação abolicionista ou anti-escravista na nossa literatura, né? Ela também é considerada a primeira professora concursada do Maranhão. Isso quando em 1847 ela passou no concurso público para a cadeira de instrução primária e vindo a exercer esse cargo durante toda a vida, né? Ela, além de ter sido escritora, ela foi professora de primeiras letras e ela tinha uma série de atividades em paralelo à sua vida profissional.
A Firmina ela costumava reunir nas suas anotações alguns folclores brasileiros, né? Antecipando inclusive nomes de destaque do nosso folclorismo, como Mário de Andrade, Câmara Cascudo e outras. A Firmina também pode ser considerada uma das primeiras compositoras brasileiras, ao lado de Chiquinha Gonzaga. Só que a Chiquinha Gonzaga nasce em 1847, quando a Firmina já tinha 25 anos, e nessa época ela já compunha as suas letras, partituras e músicas de modo em geral, né? Então ela reúne uma série de feitos e realizações que colocam ela como uma personalidade de destaque na nossa literatura, embora ela tenha sido esquecida por muito tempo, quase 100 anos, né? No que diz respeito à sua produção literária, a Firmina tem sua obra de estreia publicada em 1859, é o romance Úrsula. 2 anos depois, ela publica em formato de folhetim, na imprensa maranhense, o seu segundo romance, que é o Gupeva. Esse já é um romance que tem um viés mais indianista e que vai pensar a partir da narrativa uma proposta de criação da nação brasileira. O que é curioso é que esse romance Gupeva ele foi publicado em 3 edições distintas, uma em 1861, a segunda em 1863 e a terceira em 1865. E a cada nova publicação que a Firmina fazia dessa obra, ela ia mudando algumas questões de estilo, mas mantinha a narrativa como um todo, né? Depois da publicação de Gupeva, a gente tem conhecimento de um livro de poemas, publicado por ela, chamado Cantos à Beira-Mar, que é de 1871. Depois da publicação de Cantos à Beira-Mar é conhecido um conto, aí sim, já abolicionista, de Maria Firmina dos Reis, intitulado A Escrava, que foi publicado em 1887. Depois de A Escrava, temos conhecimento do Hino da Libertação dos Escravos, que a Firmina compôs em 1888, ou seja, já no ocaso do Império e também no mesmo ano da abolição da escravatura no Brasil. E além disso, ela tem uma série de textos, de outros textos esparsos, mas principalmente de ordem literária, poesias, na grande maioria, que foram publicados em jornais da época e que estão espalhados nessa imprensa maranhense do século XIX. E sobre o Maranhão em que a Maria Firmina dos Reis se formou intelectualmente? Como sabemos, São Luís chegou a ser alcunhada, e até se criou o mito, de ser uma espécie de Atenas brasileira, dada a presença ou origem de intelectuais brasileiros estarem ligadas ao Estado e à cidade. Qual foi a relação, então, se a houve, de Maria Firmina dos Reis com a imprensa e também com outros intelectuais do momento? A imprensa no Maranhão foi fundada no ano de 1821, um pouco depois da chegada da família real portuguesa às terras brasileiras. Até o ano de 1808, o Brasil era proibido de manter em seu território qualquer tecnologia que possibilitasse a impressão de periódicos e, consequentemente, a livre circulação de ideias, porque a informação era um monopólio da coroa. No entanto, após a chegada da família real portuguesa ao Brasil e a autorização da instalação dos primeiros parques tipográficos e a criação dos primeiros jornais, é que a gente viu surgir em determinadas províncias esses primeiros periódicos que começavam a consolidar nas suas páginas esse embrião da intelectualidade brasileira. No caso do Maranhão, um dos fundadores da imprensa local foi o Francisco Sotero dos Reis, que foi um intelectual importante da época. Ele exercia a profissão de professor, além de jornalista, e ele também é considerado um dos primeiros gramáticos do chamado português brasileiro na época. As primeiras pesquisas que versam sobre a vida e obra de Maria Firmina dos Reis informam que o Francisco Sotero dos Reis poderia ter sido primo de Maria Firmina dos Reis, por conta desse sobrenome, né? A família dos Reis. Só que até hoje as pesquisas documentais sobre a autora não conseguiram comprovar esse parentesco. A despeito de Francisco Sotero dos Reis ser ou não primo de Maria Firmina dos Reis, pelo fato de ele ter criado uma série de periódicos no Maranhão, ele conseguiu estabelecer as condições e as possibilidades para que boa parte da intelectualidade local conseguisse imprimir, através das páginas dos jornais, as suas ideias, e dentre essa intelectualidade, Maria Firmina dos Reis. No que diz respeito às relações de Maria Firmina dos Reis com a intelectualidade maranhense da época, infelizmente a gente sabe muito pouco
sobre isso, porque boa parte das informações que chegaram para a gente no século XX, agora no século XXI, sobre a autora, elas se dão através de fragmentos de pesquisas que foram feitos nesse processo de recuperação histórico sobre ela, mas que também não dão conta de preencher todas as lacunas existentes. Ainda assim, através da leitura de alguns dos poemas da autora e de alguns dos fragmentos contidos no seu álbum de recordações, a gente consegue mapear algumas dessas relações. E um nome que é muito forte e aparece recorrentemente nessas homenagens que a Firmina faz é o de Gonçalves Dias, o poeta maranhense nascido em Caxias no ano de 1823 e que ficou bastante famoso na época. A gente não consegue afirmar com precisão se Maria Firmina dos Reis tinha relação direta com ele ou se ela conheceu o Gonçalves Dias através da sua produção literária. De todo modo, por eles terem sido contemporâneos e conterrâneos, muito provavelmente a Firmina o conheceu sim. Mas, infelizmente, até hoje a gente não consegue precisar essas relações. De todo modo, Gonçalves Dias é uma que seguramente a Firmina conheceu, seja através da obra ou, quem sabe, através de uma relação direta mesmo, alguma conversa, encontros casuais e coisas do tipo. E sobre o romance Úrsula, que foi assinado inclusive pela Maria Firmina como Uma Maranhense. Eu gostaria que você nos falasse sobre a história dessa publicação, a história da sua primeira edição e de seu resgate já na segunda metade, apenas na segunda metade do século XX. Além disso, qual foi a diferença de perspectiva acerca do tema da escravidão que pode ser notada na obra considerando a literatura do século XIX brasileira? O romance Úrsula foi publicado no ano de 1859 na cidade de São Luís do Maranhão pela Tipografia do Progresso. No entanto, existe uma série de curiosidades em torno da data precisa de publicação do romance. Isso porque, apesar da folha de rosto indicar que o ano de publicação tenha sido 1859, o primeiro anúncio de venda do romance que foi encontrado na imprensa maranhense data de 1º de agosto de 1860, ou seja, um ano depois. Além disso, muito recentemente foi encontrada uma resenha do romance publicada também num periódico maranhense no ano de 1857, ou seja, 2 anos antes do romance ter sido oficialmente publicado. Muito provavelmente, Maria Firmina dos Reis já tenha escrito seu romance antes desse ano de 1857, e ela deve ter encontrado alguma dificuldade para a publicação da obra. E mesmo ela tendo impresso em 1859, é muito provável que o livro tenha entrado em circulação somente no ano seguinte, dadas as dificuldades logísticas da época, dada a dificuldade para se imprimir uma obra no formato livro, lembrando que o mercado editorial brasileiro ainda era muito incipiente e não tínhamos por aqui casas editoriais que conseguiam dar conta do recado, né, de imprimir uma obra com qualidade, com celeridade e colocar à disposição do público leitor. Apesar dessas possíveis dificuldades que Maria Firmina dos Reis possa ter encontrado para fazer circular a sua obra inaugural, o romance Úrsula teve uma relativa recepção da imprensa local. Quando a gente analisa as publicações que foram feitas em diversos periódicos, principalmente na cidade de São Luís do Maranhão, é muito comum encontrar algumas notas que variam em termos de conteúdo. Boa parte delas são notas que anunciam a publicação do romance. Então são pequenos textos veiculados nesses jornais que indicavam: consta em nossas mãos um romance publicado pela nossa concidadã, Dona Maria Firmina dos Reis, a quem agradecemos e aplaudimos muito a sua entrada no universo das letras e a quem estimulamos que continue produzindo sua obra e nos agraciando com essas belas palavras e coisas do tipo. No geral, boa parte dessa publicação que era feita na imprensa, mostrando para o público a existência do romance, eram publicações condescendentes, publicações que apresentavam a obra, que estimulavam a autora, mas que raríssimas vezes entravam no mérito da obra. Essas publicações não discutiam o conteúdo do romance Úrsula, elas simplesmente anunciavam a chegada de Maria Firmina dos Reis no universo das letras locais e estimulavam a autora a seguir em frente na sua empreitada.
Mas, de fato, até onde a gente sabe, pela pouca documentação que foi reunida do período, o romance foi bem aceito, pelo menos nesse universo letrado, no universo da imprensa e entre os pares de Maria Firmina dos Reis. Apesar da repercussão que o romance teve na época e dessa série de anúncios elogiosos agradecendo a chegada de Maria Firmina dos Reis ao universo das letras maranhenses, o romance Úrsula, ele infelizmente acabou caindo num profundo esquecimento. Depois do ano de 1860, pouco se soube sobre a repercussão da obra, e fato é que ele se tornou um livro esquecido. O que a gente sabe, do ponto de vista da pesquisa, é que cerca de 100 anos depois, na década de 60, já do século XX, é que um primeiro e único exemplar da obra foi encontrado na cidade do Rio de Janeiro, em um sebo, por um bibliófilo paraibano chamado Horácio de Almeida. Horácio de Almeida estava caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, na região central, e ao entrar num sebo, ele encontrou uma caixa, adquiriu uma caixa que continha uma série de exemplares, todos empoeirados. E dentre esses exemplares, ele encontrou um intitulado Úrsula e que estava assinado por uma maranhense, datado do ano de 1859. Quando Horácio de Almeida se debruçou sobre o livro, leu a obra, ele ficou extasiado. Ele parou para pensar, é um romance de cunho anti-escravista, que contém ali um embrião do que viria a ser o abolicionismo. Ele foi publicado no Maranhão e é assinado por uma maranhense. Quem será essa uma maranhense? E quem é essa maranhense, essa mulher misteriosa que 10 anos antes de Castro Alves trazia a público um romance, não era uma poesia, era um romance, e um romance que antecedia praticamente todos os escritos de cunho escravista publicados na época. E Horácio de Almeida ficou muito intrigado. Só que como ele estava no Rio de Janeiro, ele não conseguiu informações suficientes para poder saber quem que era essa personalidade maranhense misteriosa. Foi então que ele fez um anúncio no jornal do Rio de Janeiro dizendo que tinha encontrado esse romance e que, caso alguém tivesse novas informações sobre ele, por favor entrasse em contato. Pouco tempo depois, já na década de 70, um outro jornalista, um outro bibliófilo, mas jornalista, o José Nascimento Moraes Filho, ele ficou sabendo dessa notícia, desse romance misterioso que havia sido encontrado, e por ser maranhense, ele decidiu se debruçar nos arquivos locais e tentar encontrar informações sobre quem seria essa mulher que publicou um romance intitulado Úrsula, ali na cidade de São Luís. Isso foi no ano de 1973. José Nascimento Moraes Filho reuniu uma equipe de assistentes e pesquisadores e jornalistas que começaram a visitar esses acervos, as bibliotecas municipais e coisas do tipo. E foi então que ele conseguiu reunir uma série de fragmentos que davam autoria de Úrsula a Maria Firmina dos Reis. E todos esses fragmentos que foram reunidos ao longo de 2 anos culminaram num livro que é uma espécie de primeira biografia e até então a única que existe sobre Maria Firmina dos Reis, intitulado Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. E esse nome é muito interessante porque o Moraes Filho, uma vez que ele só encontrou pequenos fragmentos, pequenas pistas que ajudavam a ele compor esse enigma chamado Maria Firmina dos Reis, ele trouxe esses fragmentos reunidos numa obra e com isso apresentou Maria Firmina dos Reis para os leitores do século XX, isso na década de 70, né? Então, o processo de publicação, de esquecimento e de recuperação da obra de Maria Firmina dos Reis se deu nesse intervalo de praticamente um século, entre a publicação original do romance, em 1859, o seu esquecimento ao longo da história brasileira, da historiografia literária nacional, até que ele foi reencontrado em 1962, no Rio de Janeiro, e, uma vez encontrado, se juntou toda a informação que se tinha disponível na época para poder dar vida a essa personalidade maranhense que se tornou, a partir de então, a primeira romancista, ou uma das primeiras romancistas da literatura brasileira, sendo a primeira mulher negra a realizar tal feito. Com relação à diferença de perspectiva sobre o tema da escravização negra em Úrsula, é interessante perceber o ineditismo da obra.
Isso porque toda vez que a gente fala sobre literatura de cunho abolicionista no Brasil, o primeiro texto que vem à mente é a poesia de Castro Alves, O Navio Negreiro, que é de 1869. Mas a Maria Firmina dos Reis, 10 anos antes, publicando seu romance inaugural, ela traz uma diferença basilar em relação ao poema do Castro Alves. Quando a gente pensa nesse conceito que está bastante em discussão hoje na sociedade brasileira, de lugar de fala, por exemplo, e a gente analisa a poesia do Castro Alves, todo o processo de diáspora contido ali na obra, ele é apresentado ao público pela perspectiva da proa. Quando a gente olha a obra de Maria Firmina dos Reis, o processo de diáspora é narrado para o leitor pela perspectiva do porão do navio. Então, quando a gente fala de lugar de fala nesse contexto, a gente está falando do eu lírico na poesia, do narrador no romance, mas de modo geral desse eu enunciador. E quando a gente pensa o eu enunciador em Úrsula, a diferença em relação a Castro Alves é brutal. Por quê? No capítulo 9 do romance Úrsula, Maria Firmina dos Reis apresenta ao leitor uma personagem chave dentro do romance, que é a Preta Mãe Susana. E a Preta Mãe Susana, ela descreve naquele capítulo todas as suas memórias em primeira pessoa. E quando ela conta suas memórias, ela mostra em detalhes como se deu a captura em África, como que se deu o processo de alocação dos negros escravizados dentro do porão do navio, como aquelas condições subhumanas estavam dadas e como se deu a chegada daquelas populações às praias brasileiras. Apesar de estar inserida dentro do romantismo, nesse capítulo específico da obra, Maria Firmina dos Reis tem uma quantidade, uma riqueza de detalhes que é narrada através de suas personagens, da sua personagem principal, né, nesse caso, desse capítulo, a Preta Susana, que faz com que o romance tenha, inclusive, características realistas, até prenunciando essa escola estética que viria a se consolidar depois, né? Mas, em resumo, a diferença basilar tem a ver com essa perspectiva. É uma perspectiva que coloca a personagem negra falando em primeira pessoa, coisa até então nunca vista na literatura brasileira, mas falando, contando através da sua própria experiência os dramas do cativeiro. Uma experiência narrativa, estética, que até então não existia na literatura brasileira. E nisso Maria Firmina dos Reis antecipa a discussão e inaugura dentro da nossa historiografia literária esse gênero romance, mas carregado de riquezas, de detalhes, né? Embora doloridos todos. Trecho do capítulo 9, o capítulo se chama Preta Susana, do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Dava-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar a esse último extremo, davam-se à morte. Nos 2 últimos dias não houve mais alimento, os mais insofridos entraram a vozear. Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo, que escaldou-nos e veio dar a morte aos cabeças do motim. A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade, foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Não sei ainda como resistir. É que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam. A Maria Firmina foi uma das nossas abolicionistas de primeira hora. Então, além de Úrsula, o que se sabe sobre suas posições políticas e sociais, seja na literatura, na ficção, ou mesmo até em outros escritos? Maria Firmina dos Reis hoje é reconhecida como uma escritora abolicionista e uma pioneira da literatura brasileira. No entanto, quando a gente se debruça sobre os seus escritos,
pensando em perspectiva panorâmica, é possível notar na obra firminiana duas preocupações latentes. A primeira delas, mais óbvia, que é com a questão da escravização negra no Brasil, mas a segunda, que é muito importante, mas pouco explorada nas pesquisas que são feitas sobre a autora, é a luta dela com relação ao direito das mulheres. Firmina não era uma militante que levantava bandeiras, mas ela imprimia as suas preocupações políticas dentro da sua própria literatura. Quando a gente analisa os seus principais escritos, Úrsula, Gupeva e o Conto à Escrava, a gente percebe que, para além da questão racial negra e da condição destinada à população escravizada no Brasil, ela lutava pela emancipação das mulheres. Ainda que ela não tivesse bandeiras específicas como o divórcio, o direito ao voto e outras lutas, percebia-se na obra dela essa preocupação. Uma sociedade não poderia ser melhor e não poderíamos ser um país livre se a gente não conseguisse ao mesmo tempo libertar os negros escravizados e libertar as mulheres da sua condição de reféns do patriarcado. Porque a sociedade brasileira é fundada justamente nesses dois pilares. O patriarcado, que nos legou hoje o machismo e toda forma de sexismo, e, por outro lado, a escravização, que nos legou hoje os males do racismo. Então, Maria Firmina dos Reis, em 1859, no início da segunda metade do século XIX, já estava denunciando para a sociedade brasileira que esses dois grandes pilares estruturantes da nossa sociedade, além de causar os problemas que já causavam na época, trariam uma herança maldita para o país. E trouxe, se a gente for pensar, tudo que Maria Firmina dos Reis discutiu do ponto de vista político, ligado à questão do negro na sociedade, ligado à questão das mulheres na sociedade, até hoje são dilemas com os quais a gente se depara e não conseguiu encontrar uma solução efetiva, né? Por isso também a importância da obra dela para o Brasil contemporâneo, porque através dela a gente entende as origens dos nossos males do presente. Eu gostaria que você nos falasse de alguns textos da Maria Firmina que permanecem desconhecidos, inclusive pelos estudiosos, pelo âmbito universitário, especialmente a narrativa indianista Gupeva e os textos confessionais de seu álbum e de seu resumo de uma vida que foram publicados posteriormente. A obra literária de Maria Firmina dos Reis ela é relativamente pequena. Se a gente for analisar em ordem cronológica, o primeiro texto que se tem notícia é o romance Úrsula, de 1859. 2 anos depois ela publica em formato de folhetim o seu Romance Brasiliense Gupeva, que apesar de estar intitulado como Romance Brasiliense, ele se estrutura mais como um conto, e ele teve 3 edições, essa de 1861, 2 anos depois, em 1863, a segunda, e em 1865, uma terceira versão desse texto. Em 1871, Maria Firmina dos Reis publica o seu compêndio de poesia chamado Cantos à Beira-Mar. Em 1887, o seu conto abolicionista A Escrava. Em 1888, o Hino da Libertação dos Escravos. E, a partir daí, uma série de poesias e pequenos textos que são publicados em jornais da época, vários jornais, além de algumas poesias que foram publicadas no volume Parnaso Maranhense, que reúne uma série de autores maranhenses da época. Mas é curioso observar que, apesar de ter produzido romance, conto e poesia, a obra de Maria Firmina dos Reis que desperta mais atenção do público leitor contemporâneo e da crítica universitária especializada, de fato é o seu romance Úrsula. E isso se explica por alguns motivos. Em primeiro lugar, a importância histórica da obra, por ser uma obra inaugural, pioneira da literatura brasileira, que foi publicada por uma mulher negra em pleno século XIX, patriarcal e escravocrata brasileiro. Mas em segundo lugar, porque Úrsula se tornou o texto mais publicado de Maria Firmina dos Reis. Quando a gente olha para a história das edições, a primeira delas foi em 1859. A segunda demorou mais de 100 anos para acontecer. Foi uma edição facsímile publicada também em São Luís do Maranhão em 1975. Depois disso, timidamente, o mercado editorial brasileiro viu surgir novas edições de Úrsula. Só que teve um fenômeno. O ano de 2017 marcou o centenário de morte da autora.
E por conta da efeméride, uma série de eventos foi realizada no Brasil todo, nas principais capitais, para poder divulgar a vida e obra de Maria Firmina dos Reis e para poder render as devidas homenagens que a autora merecia nesse ano temático. Então, essa foi uma estratégia. Existe uma rede de pesquisadores sobre Maria Firmina dos Reis, que foi formada inclusive no ano de 2017, que tem como missão justamente recuperar a obra da autora e dar visibilidade para os seus escritos e para sua trajetória intelectual e biográfica. A partir de 2017, o mercado editorial e o grande público passou a conhecer minimamente Maria Firmina dos Reis e se interessar por ela. E é muito curioso, porque por uma edição que ficou mais de 100 anos esquecida e que teve poucas reedições ao longo do tempo, o romance Úrsula virou um sucesso. Hoje, existem 22 edições do romance, sendo que dessas 22, 17 foram publicadas de 2017 para cá. Ou seja, é um fenômeno literário. Se a gente for pensar, o ano de 2018, por exemplo, marcou o aniversário redondo de obras importantes da literatura brasileira. Foi os 100 anos do Urupês, de Monteiro Lobato, foram os 90 anos de Macunaíma, do Mário de Andrade, e foram os 80 anos de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Se a gente somar todas as reedições que essas três obras canonizadas da literatura brasileira tiveram naquele período, elas não chegam ao número de reedições que Úrsula teve. Claro, a gente sabe que uma obra que está em domínio público, ela é reeditada mais facilmente por conta de direitos autorais e a facilidade de acesso ao texto. Mas por conta dessa proliferação de reedições de Úrsula, é muito comum a gente ver o debate em torno da Firmina se dar a partir dessa obra. E quando a gente pensa, e os demais escritos da autora? Por que se estuda pouco Gupeva? Por que se conhece pouco sobre o álbum de Maria Firmina dos Reis? E isso tem a ver com o acesso do público leitor a esses escritos. Gupeva, por exemplo, diferentemente de Úrsula, que foi publicado em formato livro, Gupeva foi publicado em formato de folhetim, num jornal, num periódico. E a gente sabe que as políticas de preservação de memória no Brasil, elas são pouco preocupadas com a manutenção dos acervos e a locação devida desses materiais. É provável, inclusive, que tenha havido muito mais textos de Maria Firmina dos Reis que se perderam ao longo da história. Mas desses que a gente tem conhecimento, aos poucos as edições vão surgindo e as pessoas vão tomando conhecimento. Por exemplo, Gupeva já tem pelo menos hoje 3 publicações em livro, que geralmente vem acompanhada do romance Úrsula ou da obra completa da Firmina e coisa do tipo. Provavelmente, sabendo que esse texto está em circulação, agora a gente vai ver surgir pesquisas sobre ele, novas interpretações e leituras sobre a autora. Quando a gente olha para o álbum de Maria Firmina dos Reis, o único lugar onde ele foi publicado até hoje é nesse livro Fragmentos de uma Vida, do Nascimento Moraes Filho. E diferentemente do que muita gente pensa, o álbum de Firmina não é um diário, naquele formato quase adolescente, né? Querido diário, hoje meu dia foi assim. Não, o álbum no século XIX ele funcionava como uma espécie de livro de recordações, onde tanto o seu proprietário quanto a sua rede de afeto podiam registrar ali as suas impressões. Firmina tinha tanto textos autorais ali, autobiográficos, escritas de si, narrativas de si no texto, quanto textos de colegas, de artistas, intelectuais da época que escreviam sobre ela, né? Só que essa história do álbum também carece de mais informações, porque o que se tem dessas páginas também são fragmentos reunidos por Nascimento Moraes Filhos, e a gente não tem dimensão do que seria o álbum completo, de tudo que estaria ali escrito, caso ele tivesse chegado na íntegra, né, aos nossos tempos. Esse é um trechinho de um escrito confessional da Maria Firmina dos Reis, que se intitula Resumo da Minha Vida, e foi publicado no livro Maria Firmina dos Reis, Fragmentos de uma Vida, do José Nascimento Moraes Filho, e também citado pelo Rafael Zin no seu livro Maria Firmina dos Reis, a trajetória de uma escritora afrodescendente no Brasil oitocentista. O trechinho diz assim: de uma compleição débil e acanhada, eu não podia deixar de ser uma criatura frágil, tímida e, por consequência, melancólica,
Uma espécie de educação freirática veio dar remate a essas exposições naturais. Encerrada na casa materna, eu só conhecia o céu, as estrelas e as flores, que minha avó cultivava com esmero. Talvez por isso eu tanto amei as flores. Foram elas o meu primeiro amor. Minha irmã, minha terna irmã e uma prima querida foram as minhas únicas amigas de infância, e nos seus seios derramavam meus melancólicos e infantis queixumes, porventura sem causa, mas já bem profundos. Vida, vida bem penosa me tem sido tu. Há um desejo, há muito alimentado em minha vida, após o qual minha alma tem voado infinitos espaços, e esse desejo insondável, jamais satisfeito, afagado, jamais saciado, indefinível, quase que misterioso, é, pois, sem dúvida, o objeto único de meus pesares infantis e de minhas mágoas. Eu não aborreço os homens, nem o mundo, mas há horas e dias inteiros que aborreço a mim própria. E sobre as pesquisas atuais em torno da Maria Firmina dos Reis, como você avalia o interesse por sua obra nos dias de hoje? E também, há novas descobertas acerca de sua vida e de sua obra que foram sendo encontradas nesse meio tempo? Com relação às atuais pesquisas que tratam da vida e da obra de Maria Firmina dos Reis, a gente pode dizer que o Brasil vive hoje um fenômeno interessante. Isso porque a primeira tese de que se tem notícia foi defendida no ano de 1987 pela professora Norma Telles, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na sua tese de doutoramento, a professora Norma Telles analisou a obra das escritoras brasileiras do século XIX, as chamadas escritoras oitocentistas, dentre elas Maria Firmina dos Reis. Desde a defesa dessa primeira tese, a Academia Brasileira viu surgir uma série de trabalhos que pouco a pouco vão consolidando a fortuna crítica em torno do nome da autora. Hoje já existem 40 dissertações e teses sobre Maria Firmina dos Reis defendidas no Brasil, em vários estados da federação, em todas as regiões, e cada uma delas analisa um aspecto específico da obra e da vida dessa ilustre maranhense. No entanto, boa parte desses trabalhos ainda se debruça sobre o romance Úrsula, devido à sua importância histórica e também devido hoje à facilidade de acesso a esse escrito pioneiro. E boa parte desses trabalhos ainda discute a representação das personagens negras na literatura firminiana, a representação das personagens femininas na literatura de Maria Firmina dos Reis e por aí vai. Mas aos poucos novos trabalhos vão surgindo. Então, tem pesquisas atuais, ainda não finalizadas, que se debruçam sobre o álbum de recordações de Maria Firmina dos Reis. Tem pesquisas que estão interessadas na trajetória dela como educadora de primeiras letras. Tem pesquisas sendo feitas sobre Maria Firmina dos Reis em perspectiva comparada, tanto com escritoras brasileiras quanto com escritoras estrangeiras que manifestam sua literatura em língua portuguesa. O que a gente sabe, de modo geral, é que essa fortuna crítica aos poucos vai se consolidando. E hoje, se a gente for parar para analisar, 40 dissertações e teses sobre uma mesma autora, que ficou por tanto tempo desconhecida, não é um número qualquer. É um número que revela que, de fato, a Academia Brasileira hoje despertou interesse por essa escritora pioneira e, com certeza, muitos novos trabalhos vão surgir ao longo dos próximos anos. Essa é a expectativa. E é interessante observar também que as primeiras pesquisas sobre Maria Firmina dos Reis ficavam muito voltadas para essa discussão da literatura especificamente. Só que faltava muita informação do ponto de vista histórico e documental. Como eu comentei, o primeiro trabalho de fôlego que recupera os aspectos biográficos de Maria Firmina dos Reis é o livro Fragmentos de uma Vida, do Nascimento Moraes Filho. Só que mesmo esse livro sendo recheado de informações importantes, ele ainda apresenta muitas lacunas. Por exemplo, esse livro dizia que Maria Firmina dos Reis era filha de uma mãe branca com um pai negro. Porém, a gente nunca conseguiu comprovar essa filiação até então. Muito recentemente, as pesquisas em arquivos, as pesquisas documentais em acervos, conseguiram trazer à tona novas informações sobre Maria Firmina dos Reis. Por exemplo, quando o Nascimento Moraes Filho publica o Fragmentos de uma Vida, ele afirma que Maria Firmina dos Reis nasceu no dia 11 de outubro de 1825.
mas foi encontrado no arquivo público do estado do Maranhão o batistério de Maria Firmina dos Reis. E o batistério, para quem não conhece, é o registro de batismo. Nesse registro de batismo consta que Maria Firmina dos Reis nasceu no dia 11 de março de 1822, ou seja, 3 anos antes do que se pensava. Além disso, entre outras documentações, descobriu-se que a mãe de Maria Firmina dos Reis não era branca, mas uma mulata, para utilizar o termo recorrente na época, uma mulata que pertencia a um senhor de escravos, que viveu na condição de escravizada, mas em determinada altura da vida se tornou livre. Com relação ao seu pai, a gente não tem informações seguras que precisem quem é, de fato, o progenitor de Maria Firmina dos Reis. Mas aos poucos, essas informações vão sendo consolidadas, as pesquisas vão amadurecendo e agora é chegado o momento de fato, se visitar os acervos, para que essas lacunas que ainda existem em torno da biografia de Maria Firmina dos Reis possam ser preenchidas. E nos fale um pouco sobre suas pesquisas atuais. Pelo que eu vi, você continua trabalhando com as intelectuais brasileiras e a sua relação com o abolicionismo. Nos diga um pouco sobre isso. O meu interesse por esse campo de estudos bastante específico no Brasil, que trata da relação entre literatura e abolicionismo, surgiu ainda nos primeiros anos de graduação, quando eu cursei Sociologia e Política na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Naquela época eu estava bastante interessado em analisar a vida e a obra do Luiz Gama, que é considerado o precursor do abolicionismo no Brasil e que muito recentemente foi agraciado pelo Estado brasileiro com o título de Herói da Pátria e de Patrono da Abolição no Brasil. Durante as pesquisas que eu fazia sobre Luiz Gama, eu me deparei com um texto do professor Eduardo de Assis Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ele, numa nota de rodapé, dizia mais ou menos o seguinte: a despeito de ser considerado o precursor do abolicionismo no Brasil, no mesmo ano em que Luiz Gama publica na cidade de São Paulo as suas primeiras trovas burlescas de Getulino, isso em 1859, consta no Maranhão a presença de uma mulher também negra, chamada Maria Firmina dos Reis, que é autora do romance Úrsula, considerada a primeira obra de autoria negra e feminina da literatura brasileira. Aquele dado me chamou muito a atenção, porque o meu interesse no Luiz Gama era entender essas contradições. Como era ser negro e escritor no Brasil do século XIX? Uma sociedade que era cunhada pelo escravismo e que, em tese, não possibilitava a ascensão de personalidades negras. Quando eu soube da existência de Maria Firmina dos Reis, apareceu ali um marcador social da diferença a mais. O fato dela ser mulher, negra, escritora, vivendo numa sociedade patriarcal e escravista, fazia com que ela se tornasse quase um fenômeno. E eu fiquei muito interessado, eu queria entender quem é essa mulher, quais foram as condições e possibilidades de emergência de uma personalidade como ela, que se estabeleceu como professora, que se estabeleceu como escritora e que até hoje desperta a curiosidade da pesquisa e do público em geral. Foi a partir desse momento que eu decidi desenvolver um projeto de pesquisa para ingresso no mestrado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, onde eu me propunha analisar o pensamento político de Maria Firmina dos Reis contido em cada uma das suas obras narrativas. Só que ao longo desse percurso, dessa pesquisa que foi realizada entre os anos de 2014 e de 2016, eu percebi que, para além de um estudo sobre o pensamento político contido nas obras, o que se tinha ali era uma pesquisa sobre a trajetória intelectual de uma personalidade pioneira da literatura brasileira e também do pensamento brasileiro. Porque, afinal, para além de construir as suas obras literárias, Maria Firmina dos Reis propõe ali uma leitura sobre a nação brasileira. Ela propõe ali transformações dessa sociedade. Ela almejava uma sociedade que fosse não escravista e em que as mulheres tivessem voz. Essa pesquisa resultou no meu livro homônimo, chamado Maria Firmina dos Reis, a trajetória intelectual de uma escritora afrodescendente no Brasil dos 800, e foi publicado no ano de 2019. E a escolha do ano de 2019 não foi à toa. A ideia era aguardar os 190 anos, as comemorações em torno dos 190 anos de nascimento da autora, para poder, dentro das comemorações, trazer ao público esse estudo sobre trajetória.
Depois de ter finalizado essa primeira pesquisa sobre Maria Firmina dos Reis, já pensando num projeto de ingresso no doutorado em Ciências Sociais também pela PUC de São Paulo, eu decidi ampliar o olhar com relação à vida e obra de Maria Firmina dos Reis e estudar a autora em perspectiva comparada. Para isso, eu selecionei uma escritora abolicionista brasileira também, com atuação no século XIX, chamada Júlia Lopes de Almeida. E a escolha da Júlia Lopes de Almeida não se fez por acaso. Ela, entre os anos de 1886 e 1888, escreveu um romance abolicionista chamado A Família Medeiros. Só que esse romance foi publicado somente no ano de 1891, ou seja, depois que o Brasil tinha abolido do ponto de vista formal a escravatura em seu território e também depois do Brasil ter se tornado uma república. Como as temáticas tratadas na obra versavam justamente sobre a abolição da escravatura e almejando um Brasil livre das amarras imperiais, é uma obra que acabou caindo no esquecimento. Só que se a gente analisa a primeira obra do período, que é o romance Úrsula, e a última obra do período, que é o romance A Família Medeiros, é possível fazer uma leitura daquele Brasil dos 800 a partir da ótica da literatura de autoria feminina, que tratava justamente de denunciar aquelas mazelas da sociedade brasileira. Seguindo nessa direção, e pensando especificamente nos meus atuais temas de pesquisa, eu posso dizer que a minha principal preocupação hoje é tentar entender como se deu a participação das mulheres brasileiras no processo de abolição da escravatura no país, mas utilizando a literatura como instrumento de combate. Se a gente for parar para analisar, durante todo o século XIX, as mulheres eram impedidas de exercer atividades públicas. A militância política, a atuação em partidos e até mesmo a literatura eram consideradas atividades públicas, portanto, atividades voltadas para o universo masculino. Ao romper com essas barreiras, produzir as suas narrativas e, através delas, denunciar os horrores da escravização no Brasil, essas mulheres foram pioneiras e elas marcaram época. O meu interesse, portanto, de modo geral é esse, é tentar entender como se deu essa participação e o que ela nos revela sobre aquele período. Por fim, assim que essa pesquisa sobre Maria Firmina dos Reis e Júlia Lopes de Almeida em perspectiva comparada tivesse sido concluída, a minha ideia é dar continuidade ao mapeamento que eu tenho feito sobre esses escritos, essa literatura anti-escravista e abolicionista que estava sendo produzida não só no Brasil, mas em diversos países que viveram processos de escravização negra. Isso porque a ideia é mostrar que tanto Maria Firmina dos Reis quanto Júlia Lopes de Almeida não eram casos isolados, acontecimentos que se deram nos seus devidos espaço-tempo dentro do território brasileiro do século XIX, mas eram autoras que estavam dialogando com uma série de demais autores que faziam tanto produções literárias quanto narrativas de si, denunciando ao conjunto da sociedade e ao mundo todo as mazelas da escravidão. E não são poucos esses autores. O levantamento já consta hoje com mais ou menos 100 autores e obras, e se a gente for pensar isso tudo dentro do contexto, mostra que havia um grande movimento de circulação de ideias que lutavam por um mundo melhor, e que essas nossas autoras brasileiras não eram casos isolados, mas partícipes de uma grande rede internacional de libertação. Para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a equipe organizadora dos Encontros Literários Moreira Campos por terem me feito esse convite para a gravação do podcast, mas principalmente por terem cedido espaço para que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre a vida e a obra de Maria Firmina dos Reis, que, como eu costumo dizer, é um dos maiores patrimônios da história brasileira e que todo mundo precisa conhecer. Maria Firmina dos Reis é fascinante e eu espero que essa conversa de hoje tenha instigado vocês a procurarem um pouco mais sobre a sua vida e sua obra. Grande abraço a todos e até uma próxima. Essa foi a 7ª edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades e Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, coordenação de Júlio César Bastoni e equipe técnica e de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos. Acompanhe nossas atividades, se inscreva nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, bem como nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima!